O Itamaraty informou à Câmara dos Deputados que vê riscos dos Estados Unidos usarem a força militar contra o Brasil depois de terem classificado aí PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Em junho de 2026, na foto oficial do G7, Lula e Trump mal interagiram. E os comentaristas políticos debateram essas imagens por horas, como se fossem um lance da Copa do Mundo. Nos corredores, outro lance de impacto. Um bom trabalho, dito de um jeito meio seco. Ih, não é? Cadê aquele amor? Cadê aquela química? Não rolou química, Sakamoto? Uma passadinha, um oi, apontou. Não? Pelo menos não ignorou, né? Nenhum ignorou o outro, assim. Horas depois, Lula falou em nome do Brasil, fez uma breve exposição, abriu para as perguntas e não deu outra. E o Trump, hein? E o tarifaço? Acho que era melhor vir aqui na frente e fazer a pergunta. Oi, tá funcionando. Sabe? Precisa do microfone, vem aqui na frente e faz a pergunta. Pode fazer. Ok. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Patrícia Nilce, da TV Record. As imagens da cúpula mostraram ali encontros rápidos, também pouca interação entre o senhor e o presidente Donald Trump. Queria saber como foram esses encontros e se o senhor teve a oportunidade de falar sobre as tarifas impostas ao Brasil. Deixa uma coisa que vocês precisam compreender é que quando faz uma reunião do G7, do G20, dos BRICS, a gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. Àquelas alturas, o novo tarifaço dos Estados Unidos já tinha até data, 15 de julho. Um prazo apertado que a diplomacia brasileira nem deveria ter, porque a Casa Branca se comprometeu a não fazer nada disso. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. E o Brasil continua tentando o caminho da diplomacia, até porque não tem outra opção. E à frente dessa diplomacia está Mauro Vieira, citado por Lula no G7 e também por vários jornais do Brasil e do mundo em manchetes mais ou menos como essa aqui, ó. Mauro Vieira admite risco de uso da força militar dos Estados Unidos contra o Brasil. Bom, o tarifaço, é bom que se diga, não é o único foco de tensão entre Brasil e Estados Unidos. Há outros, sabemos. Tem uma preocupação em particular que ronda o governo brasileiro, que está expressa num documento enviado pelo Itamaraty à Câmara dos Deputados, no qual o Itamaraty cita o risco de uma ação militar norte-americana aqui no Brasil, depois que o governo Trump classificou PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A possibilidade do uso de forças militares dos Estados Unidos contra o Brasil aparecia primeiro nas teorias conspiratórias, depois nas manchetes mais bizarras do jornalismo declaratório. Eduardo Bolsonaro certamente contribuiu bastante. O Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Agora, essa possibilidade começa a aparecer nos documentos oficiais, em especial em um enviado do Itamaraty para a Câmara dos Deputados. Se um documento oficial é sério e precisa ser, por que é que isso está lá? Eu tenho dito todas as conversas que eu tenho com meus comandantes. Nós precisamos construir um projeto estratégico. E a gente vai ter que ter dinheiro para colocar esse projeto em andamento. Para que as pessoas saibam que nós não queremos briga com ninguém, não queremos invadir ninguém, não queremos guerra com ninguém. Mas que nós estaremos preparados para defender os nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 215 milhões de habitantes. Há, ademais, o risco de uso da força militar dos Estados Unidos da América
contra o território nacional. Essa é a frase de Mauro Vieira que consta num documento enviado pelo Itamaraty para a Câmara dos Deputados. E é tão ruim quanto parece. Se houver algo de alarmista nisso, é a definição do documento como um alerta, coisa que ele não é. O Ministério das Relações Exteriores alertou a Câmara dos Deputados para o risco de uma eventual ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. O que foi noticiado como alerta, na verdade é um informe, uma resposta, uma devolutiva a um requerimento de informações enviado por um deputado da base aliada. Vamos fazer o contexto, então? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele foi questionado formalmente pelo deputado Evair de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, a respeito dessa decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Foram várias as perguntas feitas pelo parlamentar, por exemplo, se houve alguma conversa prévia entre Brasil e Estados Unidos sobre essa classificação. E, num determinado momento da resposta, Marcele, o ministro, ao mencionar as possíveis consequências, ele disse o seguinte: há a possibilidade de ações extraterritoriais, por exemplo, no campo financeiro, e o ministro Mauro Vieira citou o risco de uso militar por parte dos Estados Unidos de uma ação em território brasileiro. A classificação das organizações criminosas brasileiras como terroristas também fez o Ministério da Defesa do Brasil buscar um encontro com militares dos Estados Unidos. Aconteceu no Peru, um encontro bilateral dentro de um evento. O ministro da Defesa, José Múcio, se reúne nesta quarta-feira com o vice-ministro de Guerra dos Estados Unidos, Albert Colby, no Peru. O objetivo do governo brasileiro é abrir um canal de diálogo para tentar reverter a decisão do presidente Donald Trump, que classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, sem consultar o Brasil. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados resolveu convocar o chanceler para explicar o tal risco que ele registrou no documento. Em Brasília, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou hoje a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para explicar declarações sobre o risco de os Estados Unidos usarem a força militar contra o Brasil, depois de terem classificado PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O ministro Mauro Vieira é obrigado a comparecer. Na Casa Branca, a declaração de Mauro Vieira teria sido recebida com zombaria, teria sido chamada de absurda e não foi comentada por ninguém digno de nota. Só que o Itamaraty continua achando que o seu absurdo tem lá algum fundamento. Diplomatas brasileiros afirmam que a obrigação do governo é traçar todos os cenários. E um deles tem a ver com ações recentes no Mar do Caribe e em 3 países latino-americanos, justificadas pelo combate ao narcotráfico. Até aqui, o presidente Lula nunca abordou de maneira clara, direta, séria, o risco que o chanceler dele aceitou registrar por escrito num papel com todo o peso institucional do Itamaraty. O mais perto que ele chegou disso deve ter sido em fevereiro, quando ele fez aquela piada sobre o sangue do Lampião. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião no presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Já a ameaça de uma interferência na eleição brasileira é tratada de maneira muito mais aberta, com muito mais seriedade. Sinal de que essa preocupação pode ser a mais imediata, tanto que se fez presente no G7. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez, eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona.
Coincidência ou não, foi na volta do G7 que Lula resolveu fazer um tipo de autocrítica que ninguém nunca tinha pedido para ele. No tema da proliferação das armas nucleares, diz ele que, como constituinte, se posicionou da forma errada, se arrepende. Porque o dado concreto é que eu fui constituinte. E eu fui daqueles que votei pela não proliferação de armas nucleares. Porque tinha um compromisso de que quem tinha armas nucleares ia desativar. Alguém desativou? De lá para cá, o Paquistão se armou, a Coreia do Norte se armou, a Índia se armou, a China se armou, a Rússia e os Estados Unidos continuam fabricando cada vez mais armas nucleares. E nós, até outro dia, nossa indústria da defesa estava praticamente quebrada. Novo tarifaço contra o Brasil pode sair no dia 15 de julho, um dia antes do aniversário da primeira explosão da primeira bomba atômica no projeto Manhattan. Às vezes acontece, né? Uma tecnologia inventada e a gente fica tentando se adaptar a ela, pensando se deve adotar ou não, qual é o jeito mais seguro de manusear. É o caso do armamento nuclear, uma questão que a gente está pensando e repensando há 80 anos. Parece algum tipo de deslumbramento, de tontura da humanidade, né? A tecnologia desnorteia, faz isso com as sociedades e também faz isso com o indivíduo. Tem nome, chama choque de futuro. O Choque do Futuro é um livro de 1970. Nesse texto, um sociólogo chamado Alvin Toffler alerta para a necessidade urgente de compreender os efeitos psicológicos que a introdução de novas tecnologias poderia ter sobre a humanidade. O choque do futuro, segundo ele, seria esse estado alterado de consciência, esse torpor, essa brisa aí causada pela tecnologia quando vai chegando. Uma brisa capaz de desorientar sociedades inteiras, logo que o desenvolvimento tecnológico delas atinge um certo ritmo. O conceito choque do futuro é dos anos 70, mas tem sido muito resgatado nos últimos anos. Por que será? O Choque do Futuro também é o nome de um filme, de 2019. Foi dirigido pelo Marc Rolland, do Nouvelle Vague. E esse filme é sobre os primórdios da música eletrônica. É sobre isso, mas também é sobre um certo deslumbramento causado pela novidade, pela tecnologia. Guarda, sim, alguma relação com o conceito original. Para ver o Choque do Futuro, conte com a Fílmica, a plataforma de streaming brasileira que reúne o melhor do cinema mundial. Na Fílmica sempre tem alguma coisa boa estreando. E sempre tem seleções muito interessantes, seleções temáticas. E a Fílmica tem um plano mensal que custa R$ 19,90. Tem também um outro plano anual que custa R$ 199,90. Mas, usando o cupom PIXARVRO, o plano anual sai por R$ 99,90. E se você já assinou a Fílmica e encontrou por lá um filme que te surpreendeu, me conta aí nas caixas de comentários dos vídeos. Eu sei que é um clichê pedir isso no YouTube, mas numa dessas você me ajuda a escolher um filme para a gente discutir no nosso próximo Parêntese. Muito obrigado, Fílmica, e agora de volta ao nosso tema principal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma bronca no ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, por causa de um documento enviado à Câmara no qual o chanceler afirmava que havia risco de os Estados Unidos fazerem uma intervenção militar no território brasileiro. Durante ligação telefônica, o petista disse que foi um erro o Itamaraty mandar um documento assinado pelo ministro em resposta ao requerimento do deputado Evair de Mello, do Republicanos do Espírito Santo. Então Lula ligou para o Itamaraty e desautorizou o Mauro Vieira. A manchete está por todo canto, mas tem algumas ressalvas, tipo, o Itamaraty nega que a ligação tenha sido feita.
Só que os apuradores garantem que isso é um fato. Fato relatado por quem? Pelas fontes, né? Sempre elas. Então não dá para ter certeza de que houve uma bronca. Será que o governo brasileiro queria colocar na mídia a possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil? Porque o efeito do documento do Itamaraty é esse. A Câmara dos Deputados vai passar por baixo umas 4, 5 horas fazendo perguntas ao Mauro Vieira sobre esse assunto. É conteúdo na certa. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados convocou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para falar sobre o risco de intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. E aos poucos, a discussão sobre uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil começa a tomar corpo. Já foram pedir opinião até para o Michel Temer. Mau sinal. Presidente, Donald Trump, o senhor teme uma intervenção no Brasil? Eu tenho um segundo só, mas eu não posso deixar de perguntar, seja eleitoralmente, seja militarmente. Hoje o Itamaraty informou formalmente a Câmara, veja, classificar Comando Vermelho e PCC como organização terrorista abre precedente, sim, para uma ação militar dos americanos. Sabe o que eu teria feito? Eu teria feito o seguinte, assim que declararam organização terrorista, eu teria mandado o ministro da Justiça imediatamente aos Estados Unidos conversar com o FBI, com o DEA, com aqueles instrumentos de segurança, dizer, minha gente, o crime é transnacional. Portanto, o combate a esse crime tem que ser também transnacional. Nós temos que juntar as nossas inteligências. A inteligência do Brasil, a inteligência dos Estados Unidos, a inteligência da Colômbia, da Bolívia. Vamos combater o crime organizado. Eu não me impressiono com o rótulo que se deu. O que é importante, e as pessoas se esquecem, que o mais importante é combater o crime organizado e não ficar preocupado se há intervenção ou não. Intervenção militar não vai haver aqui. A democracia é diferente da Venezuela. Na mídia hegemônica, a opinião normalmente hegemônica dessa vez está dividida. Na CNN Brasil, o espaço de opinião mais nobre é concedido ao William Vac, que considerou tudo um exagero. O pessoal aí de Washington, que conhece bem as intenções do Trump, diz que é para a gente realmente ir para baixo do cobertor, abrir o guarda-chuva. Se ele disser o Brasil está há 2 semanas de produzir uma arma atômica, aí vem. Como ele não disse isso, a sensação que a gente tem aqui longe daí é que esse negócio de ataque militar alguém inventou, sem muita base. Na Rádio Bandeirantes, além de exagero, a posição do Itamaraty foi considerada militante. Vamos lá, né? Essa declaração formal, né, do ministro Mauro Vieira, chanceler brasileiro, eu fiz análise essa semana, foi primeiro desastrosa e irresponsável. Desastrosa e irresponsável. Por quê? O Itamaraty até agora não explicou por que acha isso. Porque não basta você colocar uma possibilidade genérica, né? Porque o argumento genérico da militância do PT, do governo, bom, é um argumento de militância, né? A linha é um pouco assim, Trump pode tudo porque é instável, porque invadiu o Irã, porque capturou o Nicolás Maduro, porque, bom, então... Isso não é um argumento, isso é um argumento de militância. Mas nem todo mundo concorda. E tá aí o Walter Maierovitch dizendo que tudo que os Estados Unidos têm feito indica que o risco existe. Existe sim. E o texto do Itamaraty, infelizmente, não é exagerado, não. A nota do Itamaraty não é uma coisa sem base, sem fundamento. A lembrar o que o Trump fez com relação ao Irã, alegando atuação preventiva em cima de terrorismo, atacou. Agora, agora, 2 horas atrás, volta a dizer do interesse americano que os Estados Unidos estão vulneráveis e que precisam, foi a expressão que ele usou, de controlar a Groenlândia. Então, não tem nada de absurdo, nada de precipitado, nada de enganoso na nota do Itamaraty. Aos poucos, as autoridades do Brasil vão sendo convidadas a entrar numa discussão que é meio que sobre o fim do Brasil. Desse jeito, assim, como se não fosse nada. E o Fachin, ministro do STF, foi um dos primeiros da fila. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, comentou esse documento do Itamaraty que menciona a possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. O Brasil é um Estado soberano e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. E nós temos certeza de que isto há de prevalecer
quer aqui na região, quer no Concerto Global das Nações. E dessa forma, a discussão mais séria e mais dramática que um país pode ter vai despontando no horizonte. Nada disso é normal. Nenhum país normal por aí anda conversando sobre esse assunto. Você vai na França, o ministro do Supremo Tribunal francês não está falando que o país é soberano. Quem precisa reafirmar essas coisas é porque tem sua condição de soberania de alguma maneira já degradada ou ameaçada. Isso não é conversa de gente normal em período normal. Isso é conversa de gente ameaçada em um período ameaçador. Ponto final em mais um textão. Uso o espaço das considerações finais para dizer que Mauro Vieira deve estar presente na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados em algum momento de agosto. O governo tentou transformar a convocação em convite, quando não há obrigatoriedade para o comparecimento, só que a oposição não aceitou. A data não foi marcada, mas a expectativa aí é essa: agosto. Tudo dito, bora ouvir. O Mauro Vieira não seria uma pessoa que faria um discurso de acelerado. Ele é a pessoa mais apropriada para falar sobre essas coisas, acho, atualmente no país, né? Ele é uma pessoa que sabe das coisas, que está vendo as coisas. Infeliz aquele que não está vendo, né? O Brasil não consegue se defender. Não tem arma, não tem nada. Não tem como a gente jogar tinta de rodapé na cara de caça. Eu queria ver, além do discurso, sabe? Projeto grande, um programa, algo de longo prazo. Nos anos 2000, a ameaça eram os árabes, depois passou a ser os russos, os chineses. O que eles não percebem é que a ameaça mundial são eles, principalmente o Trump. O Trump reflete os pensamentos mais profundos, mais sujos, mais degradantes da sociedade estadunidense. Alguém, pelo amor de Deus, para esse homem. Ele quer, hoje, talvez não, mas amanhã, se der na cabeça dele, se ele tiver um bom motivo que não seja legítimo ou verdadeiro, ele não pode fazer algum tipo de sanção maior do que apenas tarifas? Eu não confio em gente cujo Deus é o dinheiro. Mas a China já se propôs a proteger. Eu quero ver mesmo se a China vai estar ali por nós. Eu vejo essa afirmação do Mauro Vieira muito mais como uma forma de chamar atenção do que com chance de dar certo. Mas uma dúvida que me vem na cabeça é: até que ponto a China estaria interessada em defender os interesses do Brasil? Porque o que a gente vê, mesmo dentro dos BRICS, cada país está interessado nos próprios interesses e o único interesse em comum é acabar com a hegemonia do dólar. E eu fico curioso, será que a China faria igual na guerra do Irã? Deixaria os Estados Unidos fazer o que bem entenderem e só se intrometesse quando fosse de interesse próprio? Isso me deixa intrigado. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho. Um beijo e, como sempre, valeu.